Eu, quando cresci, atingi a fase adulta, meu sonho era de casar, ter um marido que me ame, que gosta de mim, que cuida de mim, formar uma família assim e ser feliz. Eu conheci meu marido, estávamos na praia um dia desse, entre amigos e amigas, né? Estávamos num convívio. E meu sonho, olhando para ele, se realizou. Como é comum no início, nós geralmente queremos mostrar sempre o melhor lado de nós, né? Afinal é a tal fase em que nós estamos a propor-nos, não é? Para a relação, como disseste, é a fase em que estamos a fazer, estamos a trocar as promessas de felicidade, né? E é normal que nessas fases não se perceba, que, ou não se imagine, ou não seja visível que em algum momento depois poderá acontecer alguma violência. Mas quando chegamos àquelas situações de tensão, quando chegamos àquelas situações de divergência já do dia a dia, aquelas situações muito concretas, é ali que começamos a dar-nos conta que afinal há fraquezas. Houve um desentendimento que discutimos, chegou ao ponto dele me dar uma chapada, foi o primeiro dia. O que foi? O que é isto aqui? O quê? Que tipo de mensagem é esta? Eu não conheço esse número. Que tipo de mensagem é Eu esta? estou a dizer que eu não Se o conheço telefone é esse seu, número. o número Eu é não seu. conheço o número. Justifica, tu queres Justificar o quê? Se eu não O que é isto conheço a aqui? pessoa, larga-me lá, dá-me O que é isto acredito. aqui? Larga-me. Cínica, o que é isto, cínica? Eu pensei que talvez foi um momento de fúria, ele estava zangado um dia, ia mudar ou ele não voltava a fazer mais aquilo ali, porque na verdade foi o que ele disse, nunca mais vou fazer, estou muito arrependido, pediu desculpas. Naquele cenário de violência, a mulher chora, a mulher até toma uma posição, não é uma decisão, toma uma posição de olha, eu vou me retirar deste ambiente. Mas depois vem um homem a tentar consolar. Não vai, eu falhei. Então a mulher acha que o marido mudou e continua naquela situação. Só que é uma situação passageira, que não vai durar muito tempo. E novamente volta à mesma situação de violência. A gravidade da violência doméstica é esta, né? É que ela é cíclica, não acontece só uma vez, né? E, para além disso, eu costumo considerar que a maior gravidade é que ela ocorre dentro de 4 paredes. Esta é uma necessidade do agressor, necessidade de poder, né? Ele tem que satisfazer esta necessidade de se sentir poderoso. E ele, quando não tem instrumentos de satisfação destas necessidades dele, então vira um indivíduo agressivo, age mais impulsivamente. Ele sempre pedia desculpas, que não voltava a repetir aquilo ali que nós tínhamos. É o que ele sempre fala até hoje, né? Posso dizer que até hoje. Ele não ia encostar nenhum dedo em mim, que ele ia tentar mudar, mas ao mesmo tempo eu também tinha que mudar, lhe dar mais atenção, diminuir as minhas tarefas para que ele não me agride. Embora estejamos numa sociedade em que entre aspas, né? Estamos à igualdade de gênero.
mas tem que dar lugar do homem. Homem é homem. Num lar sem ter regras. Se estou com a minha esposa, eu tenho minhas regras. Tem regras que regem a toda a sociedade. Então, quando um e o outro tentam tropeçar, a mulher sozinha tem que saber sentar e analisar. Existem aquelas mulheres que provocam os homens, né? Às vezes o homem acaba agindo, mas não por vontade própria, mas por causa da pressão da mulher. Já tem todo um padrão do macho que se espera, já tem todo o padrão da mulher, da fêmea, que se espera, já que usei macho da fêmea. Enfim, já tem todo um standard aí criado. Como é que esse e essa devem se comportar. É por isso de vez em quando você ouve, você nem parece homem, você nem parece mulher. Pega com força, você é homem, enfim. Não, mas ela se entende, é mulher. Então, todas essas formas muito sutis, muito silenciosas, inclusive que são de fortalecimento ou de aceitação, uma socialização, porque a socialização está dentro da cultura. A mulher é socializada à resignação, à aceitação. E o macho é esse que tem que estar sempre na potência. Eu me lembro de outra vez que eu tive que fugir, liguei para os meus irmãos para poderem vir me ajudar, ele a me perseguir com katana. É todo um processo socializador bem típico da nossa cultura. A gente poderia pegar um conjunto de exemplos, eu acho que a literatura traz muito isso, enfim, um conjunto de exemplos da forma de socialização masculina e da forma da socialização feminina, brotando onde? Brotando da cultura. Quer dizer, há todo um conjunto de mitos, os heróis, mesmo aqueles que não existem fisicamente, aqueles heróis espirituais, você percebe que muitas das vezes tem a figura masculina. Então é a figura da potência, a heroicidade moçambicana. Você vai perceber que Moçambique é um país masculino. A questão cultural não faz parte da violência doméstica. A própria cultura, a própria tradição condena a violência doméstica. Se a cultura, a tradição não condenasse, não haveriam aqueles esforços familiares para resolver casos de violência doméstica. A violência doméstica tem a ver com o próprio indivíduo, tem a ver com a socialização. Como é que este homem foi educado? O que lhe foi transmitido durante a sua infância? Se este indivíduo cresceu num ambiente onde não se respeita a mulher, provavelmente que no futuro ele não vai respeitar a sua esposa, não vai respeitar a própria mãe e não vai respeitar mesmo a sua própria colega de serviço ou da escola. Outra vez discutimos porque voltei da escola e eu disse que não queria jantar. Ele queria saber onde que eu jantei para eu chegar ao ponto de eu não querer comer em casa. Levou aqueles martelos grandes, queria me bater com aquilo ali, só que eu tive sorte e consegui escapar. Outra vez que ele me bateu, eu senti que eu sofri. Ele me carregou para cima, como se estivesse a carregar um bebê. Me jogou embaixo. Eu sofri essa parte da bacia, ao ponto de ficar uns 3 dias sem andar, sem conseguir me mexer e sem conseguir virar. Se eu tivesse deitado, tinha que estar ali alguém que ia me pôr noutra posição se eu precisava. Ainda não estou preparada, amor. Ainda não estou preparada. Socorro! É uma cultura de violência, uma cultura violenta que é histórica cá entre nós, sabe? Somos um povo que saímos ou brotamos da opressão, de múltiplas opressões, seja
do esclavagismo, colonialismo, quer dizer, a gente alcança a independência, toda uma estrutura ditatorial que é incutida ou que percebe-se no nosso contexto. Ano depois estamos a entrar na guerra civil. Tudo isso vai fortalecendo e agora voltamos para outro processo de desestabilização. Quer dizer, há todo um alinhamento histórico de violência no nosso contexto. E isso, de certa forma, vai entrando, vai se interiorizando, internalizando nas pessoas, em nós. Já bati umas duas vezes, mas a agressão na verdade, sentido da palavra não, porque um tapa, outro tapa, nada além disso. Foi uma questão sólida, não? Bati, provocou, como você diz, provocou, tudo bem. Mas eu depois a partir daí comecei a pensar que não vale a pena evitar. É um mal que eu acho que não devia existir, mas de qualquer forma ou de outra não podemos, nem eu posso dizer que eu não vou voltar a fazer, que eu não posso fazer, porque isso está relacionado a outros fatores. Muitos homens não estão de facto preparados para lidar com as situações de tensão, de conflito nas suas relações sem recorrerem à violência. Muitos homens sentem-se investidos de autoridade para sancionarem as mulheres sempre que eles entenderem que assim se justifica. Muitos homens têm o apoio, a cumplicidade, a tolerância do resto da sociedade para cometerem esse ato. E por isso que continuam a cometer, por isso que esse ato acontece muitas vezes e quase que de forma generalizada. E nós, quando falamos de violência doméstica, é verdade que a violência doméstica não é só para com as mulheres, mas o alvo principal é a mulher. Eu nunca pensei em ir denunciar meu marido. A primeira coisa, se eu pensava em sair, ir à esquadra, não sei o quê, ele já vinha me dizer, vai para a esquadra, não me importo, porque lá não vou ficar na cadeia, eles vão me deixar, tá já perceber? Então, eu ficava ali a me culpar, será que eu posso ir? Será que se eu ir lá dar a queixa, vão me dar a razão ou vão dar a razão a ele? Tá já perceber? Eu ficava em meio de dúvidas. A nossa lei na República de Moçambique é excelente, é uma lei perfeita, que defende exatamente a família. O problema que se coloca é o facto de nós não conhecemos as leis. Das leis não serem conhecidas pela sociedade. Portanto, é importante que as comunidades, por exemplo, os líderes comunitários, os postos administrativos, os distritos, ao nível dos governos provinciais, mesmo a nível da própria nação, que haja sempre esse debate, essa divulgação. Se eu ir meter a queixa, o que a família dele vai dizer? Vão dizer que eu meti a queixa contra o filho. Então, como que eles vão olhar para mim? E se eu meter a queixa, as minhas filhas um dia vão precisar do carinho do pai, vão me perguntar o que eu vou responder. São essas perguntas que me atormentavam a minha cabeça. E as pessoas, o que vão dizer? Aprendemos muito sobre a necessidade de amar o outro, mas muito menos ou quase nada sobre a necessidade de amarmos-nos a nós mesmos. Então, se a gente não é capaz de nos amar em primeiro lugar, de nos conhecermos, é difícil construir uma relação que seja saudável. Há mulheres que até dizem que levar porrada é o significado de amor. Quando o teu marido não te bate, isso não é amor. Quer dizer que não te ama. Então nós temos que fazer ao contrário, temos que fazer entender esta mulher que não é levando porrada é que vai dizer que tem amor. Mas para fazer entender esta pessoa tem que estar minimamente alfabetizada. Na minha adolescência, eu lembro de ter lido um texto com uma amiga dele que falava sobre flores. Era de uma mulher que escrevia, hoje eu recebi flores. Não era nenhum dia especial, mas ela tinha recebido flores. Por quê? Porque teve uma discussão com o marido. O marido, como pediu desculpas, ofereceu-lhe flores. Passado alguns dias, voltou a receber flores.
porque o marido finalmente bateu-lhe. Passado mais dias, recebeu flores porque foi o dia do funeral dela. E aquele texto, de certa forma, mexeu muito comigo. E a partir daquele momento é que eu disse, ok, violência doméstica qualquer uma pode sofrer, qualquer um pode sofrer, mas se eu aceitar, eu vou sofrer, se eu não aceitar, eu não aceito. Quando eu vejo que alguém vem falar comigo num tom exagerado, eu digo, calma aí, isso eu não aceito, não admito. Sou casada há sensivelmente 4 anos e dentro deste período ainda não houve nenhum tipo de violência doméstica, nem física, nem psicológica. A violência física, ela é a parte de maior exteriorização, aquela parte que todo mundo vê, porque às vezes acaba criando sequelas físicas que não dá mais para se silenciar. Mas a gente pode falar da violência como um conjunto de privações. O namorado que diz você não irá para essa festa, você não irá para certo lugar. O marido que diz você não irá visitar a sua família, você não pode fazer isso. Esse não pode são um conjunto de violências que a gente precisa prestar atenção nelas. Será um conjunto de privações que são dadas a priori. Há muita coisa que a pessoa deixa de fazer simplesmente por ser mulher. E há muita coisa que a outra pessoa manda a outra não fazer simplesmente por ser mulher. O poder masculino, a dominação masculina tem exatamente esse impacto. Tem exatamente esse privilégio, um privilégio pela negativa, infelizmente. Há vezes também que as mulheres não progridem nas carreiras, na tomada das decisões. Porque quando é proposta para um cargo de direção, primeiro tem que ir consultar ao marido. Meu marido, eu fui dito lá no serviço para ser uma secretária permanente ou administradora. O marido diz que não, eu te casei na sua casa. Então eu não preciso que tu vás. Se és minha mulher, tem que estar aqui em casa. Há necessidade desta mulher estar inserida no grupo, de modo que conheça tipos de violência. Porque há vezes que a própria mulher pode promover esta violência sem saber que está sendo violentada. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Portanto, esta é a palavra que Deus recomenda. Portanto, aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor e que obedecem à palavra do Senhor, ao materializar isto, não existe a violência. A violência deixa de existir. E há um aspecto também que Deus alerta aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Portanto, quando se diz que a esposa deve sujeitar ao marido, não quer dizer que a esposa é para ser maltratada, não é isso, nem tão pouco. A minha menina mais velha, quando vê aquilo ali acontecer, ela chora, grita. Pai, não bateu minha mãe, pai, não bateu minha mãe. E entra em pânico, que a criança, não sei se são nervos ou que começa a tremer, parece uma pessoa que está a sentir frio. A professora dela me disse que ela era muito assustada. Sempre que ela liberava por uma coisa, ia se encolher num canto. Então, ela me perguntou, eu costumo lhe bater? Eu não sei, eu disse, não costumo lhe bater. Ela já tinha um trauma. Sim, eu acho que ela já tem um trauma. Esta criança, se ela estiver numa situação de isolamento, ela pode baixar, obviamente, a sua autoestima e não se dedicar aos estudos, à sua formação. Quando isso não acontecer, quando as outras crianças da idade dela puderem estar a concorrer para certas oportunidades de emprego, porque ela não se dedicou no momento que devia se dedicar, porque não tinha atenção devida, ela não vai demonstrar as habilidades que são necessárias nessa perspectiva e terá menos probabilidades de sair-se bem-sucedida quando estiver a concorrer para oportunidades de emprego que podem melhorar a sua própria situação familiar. Numa casa, se existe violência do lado masculino assim como para o feminino, dificilmente as crianças irão nos aceitar como nossas filhas, porque elas acabam tendo um trauma, ficam traumatizadas. Porque papá hoje está bem, mas de repente à noite pode voltar, começar a bater mais. Então
eu já estou com medo. A criança não acata o conceito pai ou mãe com aquele amor e carinho, porque ela vive num ambiente de guerra entre os parentes. Eu não sei se ainda vou a tempo de me casar, conhecer um homem que vai cuidar de mim do jeito que eu vinha sonhando. Porque para mim, eu já tenho na minha mente que os homens são iguais. Estás a perceber? Eu não acredito que um dia posso vir ser feliz com um homem, depois daquilo tudo que eu sofri. Vou bater para quê? Se eu preciso dela. O diálogo para mim é tudo na vida, estás a perceber? Então, não passa pela cabeça. É tarefa nossa, minha assim como dela, e afugentarmos esse espírito aí de violência. Quando a gente não se entende, temos que sentar, seja na esteira, na cadeira. O entendimento para sair. Errei, desculpe. Errou, desculpe. Porque a violência não vai nos levar a lado nenhum. Se nós estivermos realmente com estes princípios de relações de qualidade, se nós tivermos estes princípios de colaboração, apoio mútuo, respeito em primeiro lugar como seres humanos, não é? Estes princípios de igualdade, estes princípios, aquilo que a gente diz no dia a dia de forma muito simples, não faça ao outro aquilo que não gostarias que fizessem. Se nós elaborarmos, basearmos as nossas relações nesse tipo de princípios, eu acredito que muito facilmente evitaremos estas situações dramáticas, né? É muito bom nós estarmos casados, mas quando há um casamento é necessário que haja amor e carinho. No casamento não pode haver ofensa, principalmente a ofensa física e a moral. Quando estamos entre nós os dois, tornamos um único corpo. O homem, quando bate a sua mulher, está a bater o seu corpo mesmo. Onde há duas cabeças, há sempre discussões. Há dois pensamentos. Portanto, se eu dizer de que a minha esposa me ouve em tudo, isso não irá constituir a verdade. Se eu dizer que ouço tudo que a minha esposa diz, isso não irá constituir a verdade. Mas o que reina é o consenso. Eu me dou culpa. Se eu não tivesse calado de lá até hoje, acho que muita coisa teria mudado. Mas culpada nessa história fui eu, que calei demais.